Uma dúvida que muitos médiuns de incorporação na Umbanda têm. Como que eu faço para escutar os meus guias? Como que eu faço para me comunicar com eles? Se você também tem essas dúvidas, esse vídeo é para você. Fala, povo da Macumba, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou médium de Umbanda. E atendendo a alguns pedidos, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre coisas que vocês podem fazer para conseguir escutar os guias de vocês, conseguir receber orientações, instruções dos guias de vocês. Antes de seguir para o vídeo, como sempre, eu peço para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, deixar o like no vídeo se esse assunto te interessa, para que o YouTube também recomende esse vídeo para os outros macumbeiros. E não esquece que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo alguns links de livros que eu recomendo para você que quer se aprofundar mais na religião, entender todo o processo de construção histórico, social da religião. Separei alguns livros aí, dá uma olhada lá. Se você adquirir algum livro por um desses links, você também ajuda o canal, tá certo? Chega de conversa, vamos pro vídeo. Primeiro de tudo, gente, a gente tem que tirar da nossa cabeça a ideia de que um dia, se eu não escuto fisicamente os espíritos, um dia eu vou, do nada, conseguir escutar, né? Se você não tem a mediunidade de ser clareaudiente, que é aquele que escuta os espíritos, você não vai conseguir escutar os espíritos. Porém, existem outras formas de escuta. Ou seja, antes de conseguir escutar os seus guias, se comunicar com eles, você precisa entender que existem vários tipos de mediunidade, não só a incorporação. Para isso, você precisa ser muito bem consciente de qual mediunidade você carrega, qual é o seu tipo de mediunidade. Porque dependendo do tipo de mediunidade, vai ser um caminho que você vai precisar seguir para se comunicar melhor com os seus guias. Então, quais os tipos de mediunidade que geralmente a gente vê por aí? Tem as pessoas que são clarividentes, elas vão enxergar os espíritos. Tem pessoas que são clareaudientes, vão escutar os espíritos e poder se comunicar com eles. Tem pessoas que são os dois, ou tem mais mediunidades, escuta, vê, incorpora. Tem pessoas que têm mediunidade de projeção, como se o espírito dela desacoplasse um pouco do corpo e ela consegue acessar esse plano espiritual. E aí, dentro dessa projeção, ela tem esse contato espiritual. Existe a mediunidade de sonho também, né? Que durante um sonho, você está tendo um sonho, mas na realidade ele não é um sonho. Ele é um contato espiritual que está acontecendo de fato. E aí, talvez, se você tem essa mediunidade, você pode estar se perguntando, tá bom, como é que eu diferencio o que é um sonho do que é uma mediunidade de sonho? O sonho natural, geralmente, ele é um pouco irracional, né? Ele não acontece cronologicamente, ele não tem uma sequência lógica, acontece coisas muito absurdas às vezes, coisas irracionais, e o sonho mediúnico, ele tem um começo, meio e fim, ele tem uma lógica, ele tem uma sequência, você recebe instruções e informações que normalmente estão acontecendo e você consegue verificar depois que elas existem. Mas se você tem essas mediunidades de vidência, de clareaudiência, de sonho, você já tem um caminho um pouquinho mais facilitado, né, para se comunicar com os seus guias. E aí eu sei que muitos que estão assistindo aí, assim como eu, são os médiums somente de incorporação. São aquelas pessoas que só incorporam o espírito, não escuta, não vê, e aí pensa, tá, mas como é que eu vou me comunicar com o meu guia então? O que que eu preciso fazer para conversar com ele? Como que eu vou receber as orientações dele? E aqui eu vou passar algumas dicas para vocês de coisas que eu vim aprendendo ao longo dos anos, coisas que eu faço que podem ajudar você também. Antes de pensar em coisas que você pode fazer, primeiro você precisa desenvolver um relacionamento com os seus guias. E aí eu sempre gosto de fazer uma analogia para fazer você entender melhor. Imagina só que você acabou de conhecer uma pessoa. É a mesma coisa, você acabou de se tornar um médium de incorporação, tá incorporando no terreiro, mas você não conhece os seus guias ainda. É a mesma coisa que você sair na rua, vai para um evento, alguma coisa, e você começa a conhecer uma pessoa. Você tá ali conversando com ela, tendo os primeiros
primeiros contatos, dificilmente você vai se aproximar de cara dessa pessoa. Dificilmente você vai convidar ela para ir para sua casa, para fazer um almoço, uma janta com você, tomar um café. Dificilmente você estreita essa relação com a pessoa de imediato. Como é que você faz isso? Com o tempo você vai, manda uma mensagem, pega o número da pessoa, manda uma mensagem, vai estreitando essa relação, sai de novo em algum lugar, até se estabelecer esse relacionamento, essa amizade, e aí acontecem os primeiros convites, vamos lá na minha casa, vamos comer alguma coisa. É assim que você vai estreitando a relação com uma pessoa, né? Quando você estreita a relação com uma pessoa, aí você vai contar coisas particulares suas, a pessoa vai contar coisas particulares dela, e vocês vão cada vez mais se entendendo. Com os espíritos é a mesma coisa. Você precisa desenvolver um relacionamento com os seus guias, com os seus espíritos. Só a partir do desenvolvimento desse relacionamento que os guias vão conseguir também te passar mais coisas particulares deles, vão conseguir confiar mais em você, você vai estar mais preparado também para receber essa comunicação. Então, antes de pensar, eu quero me comunicar, eu quero conversar, eu quero receber orientação, pensa primeiro assim, o que eu preciso fazer para desenvolver esse relacionamento com os meus guias? Então, vamos ver algumas coisinhas que vão ajudar a gente a desenvolver esse relacionamento com os guias, para lá na frente a gente ver as dicas de como se comunicar com eles. É importante que você tenha uma frequência de contato com esses guias. Imagina se você conhecer uma pessoa, tem ali um contato com ela durante um mês, e depois você nunca mais vê a pessoa, né? Você não vai mais ter essa relação com ela, essa amizade. Com os guias é a mesma coisa. Então procura esse relacionamento com o guia. E o relacionamento não é incorporar ele, né? É cultuá-los, né? A gente tá numa religião, a gente cultua os mortos, cultua os espíritos. Então você pode cultuar os seus guias. Mas eu não sei cultuar. Como é que você faz? Ou você pode perguntar para o seu pai de santo, seu dirigente espiritual, a melhor forma de cultuar os seus guias, né? Mas como eu faria? Você pode fazer uma oferenda de vez em quando, né? Você não precisa ter aquela constância, toda semana você tá lá dando a comida e dando a bebida, tratando os guias como se fosse um cachorro. Você pode ofertar algo, né? Dividir a comida que você gosta, fazer um culto, sempre escolher um momento do seu dia para conversar com esses espíritos, mesmo que ainda você não esteja recebendo a resposta. Conversa com os guias, não só pedindo, né? Conversando mesmo, fulano, queria conhecer melhor você, queria saber quem é você, qual é o seu trabalho, quem você foi. Oferta algo, pede orientações para os seus próprios guias de coisas que você poderia ofertar, e no geral vocês sabem mais ou menos o que ofertar para cada linha. E se você ainda não sabe a diferença do que é uma oferenda, numa firmeza, o que ofertar para as entidades, tem interesse em aprender isso, coloca aí nos comentários para eu saber, que aí eu gravo um vídeo explicando para vocês o que é uma oferenda, o que é uma firmeza, como ofertar os espíritos. Combinado? Outra dica, você precisa ser uma pessoa aberta à espiritualidade. Não fica colocando regras, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Só se coloca à disposição. Espiritualidade, estou aqui, quero desenvolver o relacionamento com vocês e estou aberto. Por que eu digo isso? Porque esse início de comunicação, essas respostas, elas podem vir de diversas maneiras. Às vezes uma pessoa aleatória chega e te fala alguma coisa que é exatamente aquilo que você queria escutar do seu guia, ou aquilo que você perguntou, e aí na hora você vai ver que faz sentido. E aí você começa a entender que você está começando a receber respostas, ou acontece alguma coisa na sua vida inesperada, então você vai começar a observar sinais, e aí você vai entender que essas respostas estão começando a chegar, porque você se colocou ali como uma pessoa que está aberta a isso. E junto com isso, você precisa também ter dedicação à espiritualidade. A espiritualidade não vai se aproximar de você se perceber que você é uma pessoa que não tem a dedicação necessária. Se você não tem a dedicação necessária, você ainda não está pronto para ter essa comunicação. Porque tudo que a gente recebe da espiritualidade tem uma responsabilidade embutida. Então, se você é uma pessoa que conseguiu desenvolver essa comunicação, esse relacionamento, você também vai ter responsabilidade nisso, porque os espíritos cada vez mais vão te passar coisas e você vai precisar responder por isso.
isso? Afinal, nós estamos com os espíritos exatamente para desenvolver um trabalho. Então essas comunicações, elas não vão ser em vão, né? Elas sempre vão ter um propósito, seja para o seu próprio desenvolvimento e aí você correr atrás disso, seja para um trabalho específico ou para outras pessoas. Por fim, outra dica para estreitar esse relacionamento é tratar a espiritualidade com muito respeito e com importância, que está atrelado também à dedicação, né? Se você respeita os espíritos e dá muita importância a isso na sua vida, logicamente você vai se tornar uma pessoa preparada a receber essa comunicação. O respeito é uma das coisas que os espíritos mais cobram. Será que você é uma pessoa que realmente respeita essa espiritualidade? Se respeita? Dá a devida importância à espiritualidade na sua vida? Se você conseguir unir tudo isso daí, com certeza você vai conseguir desenvolver um relacionamento com os seus guias. E aí você vai começar a receber as comunicações. Quais são os sinais, então, de que você está recebendo uma comunicação dos espíritos? Ainda mais você que é só o médium ali de incorporação, só incorpora, né? Não escuta, não vê. Vou começar falando um pouco de como que é para mim. Eu também só incorporo, não vejo, não escuto os espíritos. E às vezes, muitas das comunicações vêm enquanto eu estou incorporado, porque quando a incorporação acontece, você está conectado ali com o seu guia na sua mente e ali ele consegue deixar coisas na sua cabeça, pensamentos. Vão ter pessoas que vão escutar uma voz dentro da cabeça ou pessoas que vão começar a receber esse pensamento. Outra coisa muito forte para a pessoa que incorpora, né, é a intuição. A intuição, ela pode ser confundida com o pensamento também, mas eu vou te explicar como que é para mim a intuição e talvez funcione para você também, porque a intuição é uma forma de comunicação com esses espíritos. Para mim, a intuição, gente, para diferenciar do pensamento, ela é algo que vem muito forte. Ela se torna um incômodo. Quem tem aí às vezes uma ansiedade ou crise de ansiedade pode achar que é parecido. A intuição, ela fica martelando na sua cabeça. Por exemplo, vamos supor que o teu guia tá querendo te intuir que você precisa conversar com, sei lá, o seu irmão de santo sobre ir no cinema. Um exemplo aleatório aqui. Você vai ficar o tempo inteiro, olha, preciso conversar. Olha, conversa lá com o teu irmão de santo. A cada 2, 3, 5 minutos ali você vai estar tendo esse pensamento na sua cabeça, ou vai conversar com fulano, vai conversar com fulano, vai conversar com fulano, começa a ficar insistente na sua cabeça. E aí, naturalmente, você precisa se perguntar, você normalmente aí dentro da sua cabeça, você ficaria repetindo esse pensamento na sua rotina? Ao longo da sua semana você ficaria, preciso conversar com fulano, preciso conversar com fulano. Não, isso a gente não faz, a gente tem outras coisas, né, trabalho, estudo para fazer. Então, quando esse pensamento frequente e que fica com repetição, martelando na sua cabeça, isso é uma intuição. E você começa a sentir um incômodo. Você não sossega enquanto você não faz algo. A partir disso, você vai conseguindo diferenciar e entender que é a comunicação dos seus guias. E muitas vezes, quando isso fica natural para você, acaba vindo as suas respostas. Guia, eu preciso entender tal coisa. Aquilo começa a vir na sua cabeça, né? A gente vai estabelecendo a nossa própria forma de comunicar. E tá tudo bem sobre isso, gente, porque cada pessoa tem a sua mediunidade, cada pessoa tem o seu próprio relacionamento com o guia e cada pessoa vai saber dentro de si como que é essa comunicação. Mas você pode estar se perguntando, como que eu vou diferenciar o que é pensamento meu, o que é pensamento do guia? E aí, isso vai demandar também desenvolvimento mediúnico seu, né? Com o tempo, você vai conseguir diferenciar tudo que é seu e o que é do guia. Se você tem dúvida sobre isso, já gravei um vídeo para você entender se é você ou se é o guia. Vou colocar aqui no card, em algum lugar aqui no canto da tela, dá uma olhadinha lá que pode te ajudar a entender melhor o que é seu e o que é do guia. Para você que ficou aqui até o final do vídeo, meu muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aqui no vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Saravá, até mais!